Bom dia, meus prezados e valiosos ouvintes. Tudo bem? Como vocês passaram o fim de semana? Desejando de coração que todos vós estejam bem, pela graça e misericórdia do Senhor Deus, protegidos no amor do Senhor Deus. Quero compartilhar convosco neste dia 7 de outubro de 2024, segunda-feira, precisamente às 9h08, a santa palavra do Senhor Deus, registrada no livro do profeta Jonas, no capítulo 2, dos versos 1 ao 10, respectivamente. Referida passagem bíblica gloriosa, o livro do profeta Jonas começa com a convocação do profeta Jonas pelo Senhor Deus para ele pregar na cidade de Nínive. Porém, ele desobedece a sua convocação, negligenciando a sua chamada como profeta. E nessa imprudência, ele se dispõe a fugir da presença do Senhor e da sua ordem expressa. E embarca em um navio para a cidade de Tarsis. E durante essa viagem, ele desce ao porão do navio e fica lá tranquilo. E até dorme e é cometido por um profundo sono. E o Senhor Deus, que tudo vê, tudo assiste, pois ele tem o controle de tudo, lança sobre o mar um forte vento, ocasionando uma grande tempestade. Passo a leitura então. Livro de Jonas, capítulo 2, titulado A Oração de Jonas no Ventre do Grande Peixe. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: Lançado estou diante dos teus olhos. Tornarei, porventura, a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou e as águas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida. Ó Senhor, meu Deus, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. E subiu a ti a minha oração, no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas, com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Glórias a Deus, amém. Maravilha de oração, meus prezados e valiosos ouvintes. Esta passagem bíblica é consoante o profeta Jonas, que ele fez, que essa oração feita dentro do ventre de um grande peixe é muito conhecida. A literatura evangélica, assim, crianças, né, existem literaturas assim que abordaram essa passagem bíblica. E alguns remetem até a uma baleia, falam, e nas escolas dominicais se contam muitos livros, a PEC, fizeram muitas literaturas em relação
essa passagem registrada aqui na Bíblia. E relata a história do profeta. Depois vocês podem estar lendo todo o livro de Jonas, toda a passagem, que é do capítulo 1 ao 4, e é uma história muito linda do profeta Jonas, que o comissionamento dele, como missionário, chamada dele, que se dá ali no capítulo 1, quando o Senhor convocou ele para... Ele se dispôs até a grande cidade de Nínive, né, para pregoar ali o pecado e a malícia daquele povo, dos ninivitas. Versículo 1 vai falar sobre isso. Depois vocês podem ler e meditar ali o texto e o contexto do capítulo 1, todo o livro, o texto e o contexto do 1 ao 4. Vocês podem meditar ali e tirar suas conclusões, refletir na palavra de Deus, que é muito bom. E no versículo 3, o Jonas se dispôs a ir, né? Mas assim, não aí, fingiu. Ele se dispôs a fugir da presença do Senhor, né? De forma dolosa, negligente. Ele vou fugir, como se alguém pudesse fugir da presença do Senhor Deus. Mas o entendimento do profeta era isso que ele queria fazer. Ele tinha as razões pessoais dele ali e ele quis fazer isso. E depois o Senhor mandou, ele tomou uma embarcação para ir para a cidade de Tarsus, para não fazer a obra do Senhor. Ele estava em dissonância com equidistante da vontade do Senhor Deus, que era para ir para Nínive. Mas ele, para fugir dessa chamada, ele desobedeceu e pegou um navio para ir para Tarsis. Pagou uma embarcação, um navio para desobedecer ao Senhor Deus. E Deus, que está no controle de tudo, mandou uma tempestade no mar, mandou um vento forte sobre o mar, e o mar se fez revolto, né, muito forte, e comprometeu a vida de todos que estavam ali naquele barco. E, inclusive de Jonas, e ele estava dormindo ali no profundo sono. E os marinheiros foram acordar ele e dizer para ele porque que ele estava, assim, se não estava vendo o que estava acontecendo, estava dormindo, né, tranquilo ali. E aí ele caiu em si, não é? E eles, vendo que estava cada vez mais essa tempestade, eles resolveram lançar sorte, clamaram o Deus deles, não conseguiram acalmar aquela tempestade. Aí eles lançaram sorte sobre todos para saber de onde vinha aquele infortúnio, todo aquele mal sobre aquele navio. E a sorte recaiu sobre Jonas, sobre o profeta Jonas. E aí foram perguntar para ele de onde ele era, qual ocupação, e ele confessou, falou que ele era hebreu, servia ao Deus vivo e que está fugindo da presença do Senhor. E ele confessou, não tinha como se esconder mais de todos ali. Aí, para acalmar a tempestade, depois se vocês leem lá no capítulo 1, os marinheiros lançam ele ao mar, não é? E eles mesmos confessam que Deus fez assim conforme Deus foi a vontade do Senhor soberana, conforme aprove o Senhor fazer. Eles reconheceram a soberania do Senhor Deus naquele mar e tudo que estava acontecendo ali. E levaram o Jonas e lançaram ao mar. E quando ele foi lançado ao mar, o mar foi aplacado a fúria do mar. E o Senhor Deus, que é misericordioso, não é? Levou aqueles marinheiros à embarcação dessa grande tempestade que poderia acontecer de um naufrágio, vidas que iriam ser ceifadas, e misericordiosamente também levou a Jonas, porque o Senhor, que é onisciente, onipresente, onipotente, ele deparou um grande peixe, abordou o peixe lá grande,
para que tragasse a Jonas e deteve Jonas durante o ventre desse peixe por 3 dias e 3 noites. 3 dias e 3 noites, o profeta Jonas esteve dentro do ventre de um grande peixe, porque desobedeceu a ordem do Senhor. Resolveu ir para um outro lugar para não fazer a obra do Senhor, para não pregar para os ninivitas que eles estavam em pecado. Mas que eu vou me ater aqui é o capítulo 2. E uma vez dentro da oração do profeta Jonas no ventre do grande peixe. A oração que ele fez ali para o Senhor Deus. O Senhor deparou o peixe, o profeta ficou lá dentro guardado, Deus no controle de tudo, dentro da sua onisciência, onipresença e onipotência. Deus está presente em todo lugar, né? Tem ciência de tudo, tem poder, e o poder do Senhor de fazer com que o peixe abrigasse Jonas e não fizesse nenhum mal para ele. E aí vem uma das orações mais lindas que a Bíblia nos relata, né? O homem ali clamando a misericórdia do Senhor. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Glórias a Deus. E ele vendo ali: pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo. Olha que maravilha, né? A pessoa está num abismo, está ali naquela... Ele pôs a cama dele, ele acabou indo, né, pelos caminhos dele, que foram contrários à vontade do Senhor, que resolveu não andar pelo caminho que o Senhor falou. Vai até Nínive, pregou ali, faz a minha obra. E o profeta, desobediente, homem de Deus, desobedeceu ao Senhor. Aí ele traçou os caminhos dele, e o Senhor, que ele sonda o coração, esquadrinha a mente, retribui a cada um conforme o proceder dos seus caminhos, colocou Jonas ali dentro da vontade soberana dele. Permitiu e pôs o peixe ali para abrigar Jonas. Vai ficar um tempo aí pensando, refletindo na sua desobediência e o que é o chamamento quando Deus chama para fazer a obra dele. A vontade do Senhor tem que prevalecer em obediência ao Senhor Deus. Porque quando a gente se rebela, a rebelião é pior do que o pecado da feitiçaria. Aí paga-se um preço. E Jonas pagou. Todavia, o coração dele contrito e quebrantado, o Senhor Deus não despreza o coração contrito e quebrantado, como ele fala: no alto e sublime trono eu habito, mas com contrito e quebrantado de espírito. Deus, dentro da sua misericórdia, ele falava: tornarei porventura a ver o teu santo templo. É como todas as pessoas que se apartam do caminho do Senhor, os caminhos santos dele, da vereda da justiça, que tinha uma chamada na casa do Senhor para fazer a obra dele, acaba seguindo os apelos do mundo, se deixa corromper pelas más conversações e acaba indo para esse caminho, né, que os amigos pedem, outros caminhos que Deus não se agrada, e deixam a casa do Senhor, deixam a igreja, se desviam. E aí, quando ele está lá no profundo abismo, vê que não saciou, está na condição do filho pródigo, lapida todos os seus bens, os bens que o Senhor deu para ele, não é, na casa de Deus, os dons, né, de tocar, o que ele tinha lá, de repente ele está servindo a Baal no mundo. Está lá nos feitiços, nos balaíns, servindo a Baal. Está passando os dias dele, preciosos que Deus deu, o bem que Deus deu à vida. Ele está gastando nas baladas, nas bebidas, entregue aos vícios, se prostituindo com os prostitutos cultuais que há no mundo.
E Jonas fala, tornarei porventura a ver o teu santo templo, no versículo 4. Quantos que se desviam e têm vontade, eu quero voltar, a alma pede, volta para o Senhor Deus, volta para a casa do Pai. Na casa do Pai tem alimento bom, puro, a palavra de Deus, tem vestes limpas, tem um anel de fidelidade e conserto para o Senhor, mas as águas do abismo puxam, eles são enredados, né? Todas as correntes de águas turbas, águas escuras, estão sobre essa alma, essa pessoa que se apartou do caminho do Senhor, que não quis mais fazer a obra do Senhor. E ele fala, desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. E aqui, quantos ferrolhos, quantas amarras, quantas algemas, o homem que se aparta dos caminhos do Senhor, ele é enredado, ferrolhos, algemas, cadeias, prisões, o inimigo aprisiona, ele acorrenta, né, a corrente do pecado, aqueles grilhões fortes, homens que deixam de ser usados por Deus para ser usados pelo inimigo, para fazer coisas terríveis, roubar, destruir, cometer todo e qualquer tipo de violência. Homens estão presos a ferrolhos, né, a vícios, a drogas, estão num abismo. Quantos ferrolhos, quantas amarras, porque a pessoa escolheu o caminho dela. Estava no caminho bom, estava no caminho da luz, resolveu ir para o caminho do ímpio, né, o caminho das trevas, cujo final é a morte. E ali o inimigo cega, colocou escamas nos olhos, vários ferrolhos, o corpo está cheio de escamas. Não é aquele que era para salgar, que era luz, que era para salgar, acabou perdendo esse sal. E hoje está tomado, está no profundo do mar do pecado, do mar da impiedade, do mar de práticas ilícitas, de jogos, de perversões sexuais imensas, viciados nessas redes de prostituição. Está prostrado nos ferrolhos online, os olhos estão presos pelas escamas, no vício dos jogos. E ele quer sair dali, né? Ele pede, porventura tornarei a ver o teu santo templo. A alma quer voltar para os caminhos do Senhor, quer estar com o povo de Deus, quer estar reunida ali, fazer a vontade do Senhor, quer se entregar ao Senhor Jesus, mas o inimigo pregoou, está escravo do pecado, é um escravo do vício, é um escravo do inimigo das nossas almas. Se tornou um vaso de ira, está fazendo tudo que é degradante. E aqui ele chega a Jonas e fala para o Senhor, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre, no versículo 6. Mas ele lembra, contudo fizeste subir da sepultura a minha vida. Ele já estava reconhecendo a morte, mas aí a alma sabia que o Redentor, que o Senhor Deus iria prover uma salvação. Da sepultura a minha vida, era morte certa, dentro de um peixe. Como respirar, que quadro era aquele, que situação angustiante, agonia, que pânico que Jonas não estava ali. Aí ele disse, quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor, glória a Deus, e subiu a ti a minha oração, no teu santo templo, glórias a Deus. Dentro de minha alma já estava assim, não tinha mais, né? A alma já estava ali combalida, não tem, onde é uma porta para sair da boca desse ventre? Onde que tinha uma porta para sair desse abismo, desse caminho que eu estou? Como eu vou sair daqui? Qual a tábua de salvação? Onde vai ter um bote? Onde vai ter uma salvação? Qual barco que vai me buscar? Que barco da esperança que vai vir? Quem poderia ali
abordar de novo aquele grande peixe e falar que era para tirar ele de lá do ventre. E ele saísse de lá sem nenhum dano físico, porque o aprisionamento aqui nesse abismo, cativeiro, como estava o psicológico do profeta, como muitos estão em abismos fechados, em agonia, cárceres terríveis, e não consegue sair entregue ao mundo espiritual, ao Senhor das trevas, que aprisiona, acorrenta, usa, desusa, e depois, quando o sol fim, ele quer levar a tua alma. Mas aqui, Jonas fala no versículo 7, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. O Senhor Deus que está lá, no alto e sublime trono eu habito, mas com contrito e quebrantado de espírito, para vivificar o espírito abatido. E vivificou a alma dele que estava abatida, desfalecida, né? Ele vivificou Jonas. Jonas já vinha uma esperança aqui, quando ele falou que ele reconheceu que subiu a ti a minha oração. Ele teve a certeza que a oração feita lá no ventre do peixe subiu até o trono da graça e da misericórdia do Senhor. O Senhor Deus, onisciente, onipresente, onipotente, só Ele poderia tirar Jonas, daquele ventre, daquele grande peixe. Só Deus pode nos libertar dos abismos que nós colocamos as nossas camas. E no 8, ele fala, os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Ele reconheceu que ele havia se entregado a essa idolatria vã, o seu eu acho isso, a idolatria vã, o achismo, o juízo de valor dele em relação aos ninivitas, o que ele pensava dos ninivitas. Olha, assim, a salvação é só nossa, né? Nós temos a salvação, como alguns profetas, alguns homens de Deus, alguns que estão na mídia, alguns supostos pastores, pregadores, evangelistas, apregam que a salvação ela está restrita, condicionada apenas à prática da igreja dele, né? A determinadas denominações religiosas tradicionais, né? Que a salvação é prerrogativa somente desse povo, né? Só essa igreja vai ser salva. Somente eles. Só nós detemos a salvação em nossas mãos. Só nós somos salvos. Nós temos um estereótipo. Salvação consiste nisso. Quem tiver esse estereótipo todo, esse rito, né? A liturgia séria, o rito assim, religioso, é antigo, é a maior igreja, a maior denominação pentecostal, é a mais antiga. Então nós que somos salvos, onde muitos até fazem divisão. Você não é meu irmão, você é meu primo, então eu que vou ser salvo, porque nós temos, olha o nosso comportamento, olha o nosso andar, nós temos as maiores orquestras, as que mais, os instrumentos que falam mais altos, nós temos os maiores levitas, e alguns que falam que somente esses levitas vão ser primeiro arrebatados. Então, assim, quantos jargões, quantos achismos dentro de algumas determinações religiosas, não é? Falo porque nasci no meio evangélico, religioso, e é por hábito, costumo ouvir isso. Alguns veem um irmão que foi salvo por Cristo Jesus, batizado. Não vou saudar, não faz parte da minha denominação. Ele não é salvo. Somente eu vou entrar no céu. Não é? Quando a Bíblia fala, quem crê e for batizado será salvo. A Bíblia não fala quem pertence a esta placa, a essa igreja mais antiga, quem segue este pastor, quem segue esse ancião, quem segue esse evangelista,
Quem segue esse cooperador jovem, esse cooperador oficial, quem segue esse diácono, quem faz a obra da piedade é que será salvo. Deus não fala salvação individual. Quem crer e for batizado será salvo. Né? Porque a Bíblia fala, o Senhor Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? É Jesus, é por esse caminho. E Jonas estava preso ali e falando, os que se entregam à idolatria vã abandonam aqueles que lhe é misericordioso, e contra a idolatria vã nós nos entregamos. Eu nasci, estou salvo. Eu nasci no lar evangélico, eu sou salvo. Eu toco, eu sou da orquestra, eu sou levita, eu sou salvo. Eu tenho várias obras, eu visito vários enfermos, eu dou milhares de cestas básicas, eu ajudo na obra, eu faço muitas visitas, faço muitas tocadas, eu sou salvo. Idolatria vã, né? Nós somos salvos pela graça, pela misericórdia do Senhor. Se você apiedou de nós, a palavra do Senhor no salmista, não me engano, fala, não justo sequer, não há quem pegue. Alienam os ímpios desde a madre. Nós já nascemos em pecado. Então a graça do Senhor, porque a salvação é de Deus, o plano da salvação é dele. Não é? Ele que planejou a salvação para todos os homens, quando deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não perece, tenha vida eterna. Os profetas também falam, o justo, se ele fizer 99 coisas boas, obras justificáveis, numa que ele transgredir, ele perde a salvação por causa daquilo. E já o ímpio, se fizer 99 coisas erradas e uma boa, ele é salvo. Né? Deus já faz tudo para que nenhum homem se glorie na carne. A salvação do Senhor não é pela obra, mas é pela graça, pela fé. E o que, confirmando de novo o versículo 8, os que se entregam à idolatria abandonam aquele que lhes é misericordioso. Possamos abandonar essas idolatrias, né? Os postes ídolos, não é? As tradições. Eu tenho 40, 60 anos de crente. Eu sou crente há muito. Isso é uma idolatria. Eu sou dessa igreja. Essa igreja que vai subir, que vai ser arrebatada. Essa igreja que o Senhor quer. Idolatria vã. Né? Eu estou salva porque meus pais são pastores e eu me apego com isso, não é? Eu fui ordenado como ancião, como cooperador, minha família toda é dessa denominação há anos, né? E há uns que postam até a denominação da igreja para falar, somos respeitados porque somos dessa igreja. Não. Né? São idolatrias vãs. A pergunta sempre é, quem vos salvou? Vocês são salvos? A salvação é um processo. Isso fala a palavra, aquele que perseverar até o fim será salvo. É perseverar no Senhor, na palavra dele, na fé e obediência a ele. Não perseverar nessa idolatria, crendo que a prerrogativa da salvação é de uma praga, é de um achismo. Idolatria vã, o homem que está se enganando a si mesmo. E a palavra do Senhor fala em Jeremias, lamentação de Jeremias, e quando o profeta, ele estava lá como esperança, ele tinha isso. O profeta Jeremias que passou por muitas coisas, por muitos abismos, cárceres, passou muita coisa ruim, mas fazia a obra do Senhor em obediência. Ele fala no capítulo 3,
versículo 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de nos sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. As misericórdias do Senhor, o profeta Jeremias não abandonou, ele estava debaixo dessa misericórdia do Senhor. São a causa de nos sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renova-se a cada dia, grande é a tua fidelidade. Deus é fiel. E guardou o profeta Jeremias, depois quando foi invadida a cidade, ele foi guardado pelo Senhor Deus no cárcere. E a fidelidade do Senhor veio para com Jonas aqui, Deus é fiel. Foi resgatar o profeta dele, Jonas, não é? 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, não dá para saber, a Bíblia não fala se foi pela manhã, mas a fidelidade chegou aqui. As fidelidades do Senhor são novas a cada manhã, tua fidelidade, como nasceu para nós hoje. Esse bem que o Senhor deu a vida, estamos aqui, eu estou aqui pela misericórdia do Senhor. E nós não fomos consumidos por tantas coisas que nos sobrevêm à noite, de dia. O Senhor toda manhã renova a misericórdia dele. Ele é fiel. Ele renova as misericórdias dele. Não revoga como as leis do mundo se revogam a todo tempo. E veio aqui para Jonas a misericórdia e a fidelidade do Senhor. E ele fala, já sentiu isso na alma, no nome ele fala, mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que voltei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação, glórias a Deus. A alma dele já estava, depois de ter clamado a Deus, reconhecido a misericórdia do Senhor, ele já clamou. Ao Senhor pertence a salvação, e Jonas foi salvo do seu eu, do seu ego, do seu eu, Deus, profeta. O seu Deus, eu tenho razão. Para que eu vou pregar para aqueles homens? Não é? Por que eu tenho que ir lá pregar? Os ninivitas tinham uma fama, que eles tinham muitas coisas, não é? Faziam muitas coisas erradas. Mas Deus pediu, se Deus mandou, porque o propósito do Senhor era salvar os ninivitas. O profeta tinha que fazer a obra do Senhor. É vaso, o vaso tem que obedecer o oleiro, não questiona, não é? Nós somos vasos de barro, não temos nada por dentro, racha, cai, na casa do oleiro o Senhor quebra, refaz como ele quer, na vontade soberana dele, propósito dele, não temos nada. O que temos dentro de nós, desse vaso de barro, é a glória do Senhor, pela misericórdia dele. Glória a Deus, não temos nada, não é? Os achismos ficam tudo de fora. Jesus fala assim, me nada podeis fazer, não conseguimos fazer nada. Pela graça e misericórdia do Senhor, estamos hoje aqui, fazendo essa leitura, narrando. Muitos estão visitando os enfermos, fazendo visitas, levando o alimento para uma viúva, para um órfão, para as famílias carentes. É a graça do Senhor, é o vaso. E ai de quem, ai se ele não fizer. A Bíblia fala, ai de quem fazer a obra do Senhor fraudulentamente. Somos servos inúteis, não somos nada. E Jonas estava fazendo a obra do Senhor fraudulentamente, né? Ele foi bem imprudente, bem assim, funécio. Pagou um barco, uma embarcação para fugir da presença do Senhor. E o Senhor ali pegou ele na sua misericórdia, deteve o peixe, deixou o peixe engolir ele, guardou ele lá. Agora você vai me clamar aqui. Não é? Não falou a oração do profeta ao Senhor Deus onisciente, onipotente, onipresente. E glórias a Deus, a maravilha. Não tinha resgate, não tinha como ninguém salvar. E quem resgatou, quem salvou foi o Senhor Deus. O Senhor que fez o mar, a terra, o grande peixe, e fez o profeta no ventre da mãe dele. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que voltei pagarei. Olha, o homem de Deus, o profeta, olha, já no arrependimento, lá dentro fez um voto com o Senhor, dentro do ventre do peixe,
E já vai assim, agora eu vou andar conforme o Senhor quer, em obediência e não em desobediência. É no diapasão, obedecendo à vontade do Senhor, a palavra dele, o chamamento, o comissionamento dele, do missionário. Ide, fazer a obra do Senhor, todo bonitinho. Eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. E Jonas foi. Nesse propósito no coração, Deus, ali dentro Deus sondou e viu que a motivação dele era sincera, não é? Ele aprendeu, ele teve um encontro, né? Ele orou, clamou o Senhor e a misericórdia do Senhor assistiu ele. E ele falou que voltei e pagarei, ao Senhor pertence a salvação. E veio a maravilha do Senhor, o Senhor não despede o contrito, quebrantado, vazio. Ele fala, não te deixarei, não te desamparei, aonde quer que você esteja, o Senhor ela estende a mão e te ampara. E Ele ampara, o Senhor ampara. Onde? Qualquer cama, qualquer abismo, qualquer prisão, qualquer quarto, o Senhor entra. Nessas trevas da escuridão, o Senhor entra, Ele é luz e dissipa essa treva. E aí o Senhor Deus maravilhoso, o Senhor Deus onisciente, onipresente, onipotente, que está em todos os lugares, potente Deus, Deus soberano, Senhor que fez o mar e a terra, o céu, o mar e a terra, tudo, que Ele dá ordem e tudo se cumpre. Operando Ele, quem impedirá? O Senhor Deus, que antes que houvesse dia, Ele já é. No versículo 10, para a glória e honra do Senhor Deus, o Senhor Deus falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Glória a Deus, que maravilha. Deus falou com o peixe, o grande peixe. Ele vomitou a Jonas na terra. Aparentemente simples, mas a revelação, que poder. Deus fala ao peixe, falou o grande peixe. Ele formou, criou o peixe. O peixe obedeceu a Deus. O mar obedece. Todos obedecem. A criação obedece a Deus. O peixe ouviu a voz de Deus. O ser humano, o homem que Deus deu os animais para ele ter domínio, não obedece ao Senhor Deus, não ouve a voz de Deus, se rebela, insurge em seus pensamentos, se esconde nas suas idolatrias vãs, se rebela, não quer fazer a obra do Senhor, não quer obedecer, não quer ir. Hoje eu não vou, hoje eu faço. Como se Deus precisasse das suas ações que você faça. Ele tira um e coloca uma criança. E usa a criança, o perfeito louvor, para falar a palavra dele. As pedras clamam. O peixe obedeceu ao Senhor Deus e vomitou o profeta na terra. O profeta saiu ileso do ventre. Não teve, teve arranhadura. Não ficou de almoço, para almoço e jantar, café da manhã, para o peixe. Deus deu ordem para o peixe obedeceu. Obedeceu. Né? Que exemplo para nós essa alusão, que o peixe obedece. Nós homens nos rebelamos, não queremos fazer a vontade do Senhor. Estamos com a nossa idolatria vã, o nosso eu, o nosso tempo. Deus, eu, homem, eu vou quando eu quiser, eu faço quando eu quero. Primeiro o Senhor me dá e depois eu faço. Não é? Eu sirvo a Ti por aquilo que o Senhor me dá. Pelos pepinos do Egito, pela televisão, pelo carro, pela faculdade, pelo esposo que o Senhor vai me dar. Não é? Essa promoção. Aí depois que o Senhor me der, eu te sirvo. Vou fazer uma barganha com o Senhor Deus. As minhas idolatrias vã, o meu eu, o Deus eu, carne. Mas quando sai essa idolatria vã, o Deus eu humano, entra o Senhor Deus, o eu sou. E aí nós fazemos essa oração para Deus de arrependimento. E o Senhor vem e mostra a misericórdia dele, porque Ele é misericordioso e nos salva do nosso eu, do nosso achismo, da nossa idolatria vã,
porque Ele é misericordioso. As misericórdias dele são a causa de não sermos consumidos, que suas misericórdias não têm fim, que é uma coisa que consome, é as misericórdias com nós mesmos, consumidos assim, pelas nossos eu, as nossas ansiedades, tudo que nós queremos, os anseios vis, frívolos, de querer tudo, é aquela roupa, é o vestir conforme veste o mundo, tudo que está no mundo eu quero, né? A Bíblia fala, não ameis o mundo, nem que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E queremos tudo, a vaidade desse mundo que está corrompido, né? Eu quero tudo, meus olhos querem tudo. E para aquele país eu quero tudo eu quero, para igualar, porque tem uma ditadura, uma cultura nas redes sociais. Se eu tiver tudo isso, eu vou ser aceito. Eu vou ter mais amigos, eu vou ter mais seguidores, né? Quando o Senhor só pede, me siga, negue-se a si mesmo e me siga. Toma sua cruz e me siga, negue-se a si mesmo. Aí você vai conhecer esse Deus misericordioso que salva. Quando fala, ao Senhor pertence a salvação, ele reconheceu isso, Jonas. E depois que Jonas saiu do ventre, ileso do grande peixe, ele foi lá, obedeceu a chamada, se dispôs aí, né? Agora de uma forma voluntária, de coração, resmungou um pouquinho, mas foi. E a grande cidade de Nínive, e proclamou contra ela a mensagem que o Senhor ordenou para ele fazer. Ele obedeceu o ídolo do Senhor, a chamada dele. E foi lá e pregou, e depois vocês podem ler no capítulo 3, versículo 4, ele faz um mimimi depois no capítulo 4, fica descontente, mas o Senhor chega e fala, né, que ele reconheceu que Deus era clemente, misericordioso, e tardio em irar-se e grande benignidade. Deus usou essa clemente e misericórdia para com ele quando ele orou. E ele ainda estava achando que essa misericórdia e clemência do Senhor Deus não poderia se destinar aos ninivitas, não é? Ele estava ainda um pouquinho achando que a prerrogativa era só do profeta, de quem está na igreja, de quem pertence ao Senhor Deus, quem está fazendo a obra do Senhor. E aí depois ele vai falando e Deus instrui ele em justiça, que a salvação é para todos. Né? E vamos despedindo com isso a maravilha do Senhor, a graça do Senhor, né? Para com todos os homens. Que Deus tem prazer de salvar. A graça e a misericórdia de Deus foram maiores que todos os pecados dos ninivitas, né? Bem como também com a rebelião, a desobediência do profeta, que ele agiu como um servo assim, que assim, falou, estou fazendo muito, não, mas por mais que façamos na obra do Senhor, nós somos inúteis, por mais que façamos, não fazemos nada, temos mais é que fazer, porque de graça recebemos, temos de dar de graça, o Senhor mandou, temos que ir lá fazer a visita, orar e estar intercedendo pelos pecadores o tempo todo, pelas autoridades do nosso país, por toda a autoridade humana, por todos, orar por todos, devemos orar. É a ordem imperativa do Senhor nosso Deus, está na palavra dele. E como fala lá no 1 Timóteo capítulo 2, que diz a palavra do Senhor, que fala, capítulo 2, 1 Timóteo, que devemos fazer orações por todos os homens. Admoesto que, pois antes de tudo, que se façam de precações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que têm eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador,
que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Bem como em 1 Timóteo, também capítulo 4, fala: porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração ela é santificada. É uma maravilha. A graça e a misericórdia de Deus, elas são maiores que todos os nossos pecados, que todas as nossas falhas, que todas as nossas desobediências. Deus é bom. As misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. O Romanos 5:20 fala: onde abundou o pecado, superabundou a graça. E para os que dormem, estão dormindo e que estão em desalinho com a ordenança, o ide do Senhor, e que está nos porões dormindo, povo de Deus, os que foram chamados para fazer a obra do Senhor estão dormindo no porão como Jonas, sono profundo espiritual, dormindo. Aquela negligência, o vaso que Deus chamou, se possa, tem essa conduta assim, imprudente, negligente, sendo um vaso inútil. Não quer fazer a obra do Senhor. Quando Deus saiu da casa do oleiro, colocou como vaso de honra na casa dele, tem a glória do Senhor, é para fazer a obra dele. O Espírito Santo está na sua vida. E se você tiver dúvida e estiver dormindo ainda, a palavra do Senhor fala: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Levanta-te dentre os mortos, nesse lugar que você está, os mortos espiritualmente, e Cristo vai te esclarecer. Quanto a palavra do Senhor que fala: onde abundou o pecado, superabundou a graça. E vai te esclarecer quanto a isso. A palavra do Senhor, na palavra dele. Admoesta-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Nós possamos sair dos nossos porões, das nossas camas, algumas camas confortáveis, das nossas coberturas financeiras, das nossas acomodações. Estou numa situação bem, não passo por nenhum problema, porque só quando está com algum problema na família, está desempregado, está querendo uma bênção, aí que faz a obra do Senhor, que vai para a casa de Deus buscar a palavra, vai ajudar na faxina da igreja, pega um instrumento e vai tocar. Estou precisando de uma bênção, eu preciso de um emprego, eu preciso comprar aquela casa, eu preciso que Deus me prepare um esposo ou uma esposa. Aí eu faço a obra de Deus. Eu estou dormindo nessa idolatria vã, esse sono profundo, essa idolatria, essa cegueira espiritual, essa escama no olho, faz com que você fique num sepulcro, não é? Um sepulcro caiado, é só aparência, mas não tem Espírito de Deus ali para fazer a obra dele. A glória do Senhor não está nesse vaso, não tem andado, não está em comunhão com o Senhor Deus. Como Jonas falou dentro do ventre, para Deus, contudo fizesse subir da sepultura a minha vida, que o Senhor possa tirar a sua vida dessa sepultura espiritual, desse sepulcro caiado, desse formalismo, desse rito, dessa aparência de piedade cristã, desse Deus placa, dessa cobertura, desse manto religioso, e te usar como o Senhor quer na obra dele. Ide em todo lugar que você possa obedecer a chamada do Senhor para a tua vida. Quando o Senhor te dizer, dispõe-te e vai, pelo Espírito Santo, coração voluntário,
genuíno, você possa dizer em amor: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Para isso, o Senhor dê lugar para que o Senhor possa te libertar, para usar você a fazer a obra do Senhor. Muitos estão perecendo, como a Bíblia fala: salvai alguns, arrebatando-os do fogo eterno que já rodeia essa vida, que está nesse porão, nesse abismo, cheio de grilhões, né? Cheio de ferraduras, cheio de ferrolhos, acorrentados pelo Senhor das trevas, o inimigo. Fiquem com essa palavra e meditem. O Senhor Deus onisciente, onipresente, onipotente, tudo Ele pode. Ele liberta de todos os abismos, de toda a situação de cárcere. E que você possa se colocar nas mãos do Senhor para libertar essas vidas que estão agrilhoadas, que estão com os ferrolhos nos pés, nas mãos, com algemas, os ferrolhos no coração, pela incredulidade de não ter como chegar aos pés do Senhor Jesus. Que o Senhor nosso Deus vos abençoe e vos guarde. Fiquem na paz do Senhor Deus.